Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, estamos ao vivo aqui com o BMC Market dessa segunda-feira, hoje é dia 27 de março de 2023, chegando agora com os principais destaques, os principais assuntos que movimentam o mercado financeiro repercutidos aqui com o nosso time, Alan Gani, Alexandre Cabral, chegando para a gente bater mais um papo sobre todas as notícias, todos os assuntos que mexem com a vida do investidor. Hoje o mercado está um pouquinho mais animado, um pouquinho mais otimista, a Bolsa tentando recuperar o patamar dos 100 mil pontos, chegou a bater perto ali, faltaram 18 pontos para chegar nos 100 mil pontos novamente, mas no fim das contas isso não aconteceu. A Bolsa Brasileira subindo praticamente 0,75% agora, 99.585 pontos, também sustentada por conta da movimentação internacional, as bolsas lá fora um pouco mais leves, um pouco mais tranquilas, depois de toda aquela corrida bancária que a gente viu na semana passada, por conta dos bancos americanos e bancos europeus também, depois do UBS comprar o Credit Suisse, todo aquele temor. Hoje já tivemos a notícia de que um banco comprou a operação do SVB, tentando ali uma forma de resgatar o banco das startups americanas, e com isso o mercado vai se acomodando, vai tentando respirar um pouquinho. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem, com o cancelamento da viagem do presidente Lula à China, temos a expectativa de que o ministro Fernando Haddad apresente o arcabouço fiscal ainda nessa semana. Inclusive, a própria ministra Simone Tebet, do Planejamento, falou sobre o arcabouço fiscal, falou sobre toda essa situação. Claro que ela não deu detalhes, não falou exatamente quando que vai ser apresentado, até porque seria uma incumbência do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas ela falou que o arcabouço já está desenhado, já foi discutido com o presidente Lula, que se trata ali o arcabouço de receita e de despesa, que vai agradar a todos. Ela não disse que é bom para todos, mas que vai agradar a todos, porque mesmo com um governo com uma perspectiva mais expansionista, como é o caso do governo eleito em outubro do ano passado e que tomou posse agora em janeiro, mesmo assim, ainda vai ter acenos para a responsabilidade social, e isso, claro, que vai trazer uma tranquilizada para o mercado, já que a ideia não é ter um governo que só gasta e não olha para a responsabilidade fiscal. Ainda nesse sentido, a ministra do Planejamento falou, que o comunicado e a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, embora o Banco Central, nesse aspecto, seja uma coisa muito técnica, a ata e o comunicado são documentos políticos. E disse ainda que o comunicado saiu num tom errado e que espera que agora a ata, que inclusive sai amanhã, ela deva vir num tom mais tranquilo e ameno. Inclusive, essas questões de ata e de comunicado, conversamos na última sexta-feira com o ex-diretor do Banco Central, Fábio Kanczuk, uma baita de uma entrevista que, se não viu, assista, procure no nosso canal para assistir entrevista com Fábio Kanczuk. Além disso, a gente tem gringo saindo do Brasil, a gente tem o Boletim Focus, que pela segunda semana consecutiva traz uma perspectiva melhor para a inflação, uma inflação mais baixa. Também temos, obviamente, todas as informações que estão mexendo com o mercado financeiro, agora repercutindo aqui com o nosso time, Alexandre Cabral e Alan Gani, que já estão por aqui. Muito boa tarde, Alan Gani, tudo em ordem? Como estamos? Boa tarde, Filipão. Vamos ver se sai esse arcabouço fiscal ou não. Boa tarde, Cabral. Boa tarde à nossa audiência. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, beleza? Alguém acha que sai essa semana? Eu acho que não. Você acha que vai manter o planejado da semana que vem? Mas aí é muito espaço para especulações, né? Já que não foi para a China, mas até lá você tem para sair a tabela da Libertadores, aí não vai dar tempo para divulgar, porque Lula vai querer ver a tabela da Libertadores. Terça-feira, sei lá se tem alguma coisa para fazer, aí não dá tempo, aí só semana que vem.
Que Tá vai adiando levar na muito, casa do né? caramba o negócio, pelo amor de Deus, meu irmão. Ó, Tem que sair amanhã, né? vou Se sair semana que vem, sai amanhã. Eu vou fazer uma aposta, como é que vai ser esse arcabouço fiscal. Em momentos de expansão, ele vai permitir gastar mais, com um limite superior ao que era o outro, que era a inflação acumulada do ano anterior. Mas não vai ser inflação. É alguma coisa. Que for uma... Vai ter um gatilho, um teto mais elástico, mas vai permitir gastar mais. E quando tiver em crise, vai permitir algumas exceções com medidas contracíclicas. Entendeu? Vai permitir gastar. Mas já era um ponto esperado, até porque a própria Simone Tebet... Desse agora, você disse. Sim, a Simone Tebet falou, né, quando nessa situação de agradar o mercado e agradar o governo, ela falou, nós somos, né, governo expansionista. Né? Eu acho que vai ser isso. Que tem o perfil de gastar mais porque tem um viés social e tudo mais. Né? Ela disse isso mais cedo no evento da Arco. E justamente essa situação de ser um governo expansionista permitiria gastar mais, mas viria com a responsabilidade fiscal. Então, né, assim, gasta aí... mais e botam... Não vai ser tão rigoroso quanto era o anterior, entendeu? Eu sou... nenhuma relação com dívida. E eu acho que nenhuma relação com dívida. Nenhuma relação com dívida. O que eu gostava do outro, como o Kantchuk também falou, ele era muito simples de entender. Então, quando a regra é simples, eu gosto. A sociedade inteira entende. Ponto. Eu achei muito interessante uma coisa que o Kantchuk falou na entrevista. Talvez um dos grandes problemas do país, e as discussões são todas muito viesadas, com muita ideologia, é porque há uma ideia de que o dinheiro é infinito. Né? Tem dinheiro para tudo. Isso é de políticos à esquerda, à direita. E aí ele falou, né? Chegava lá no Ministério da Fazenda, quero construir aqui uma escola com 20 andares. Não. E aí isso começou a educar os políticos eu tenho que fazer escolhas. Tem trade-offs no mundo real. Né? Mais dinheiro aqui é menos para outra área, o orçamento é limitado, o dinheiro ele não é infinito. Né? Eu acho que o outro arcabouço fiscal, ele trazia essa vantagem, que é algo fundamental, né? Independente do que seja esse arcabouço, é começar a entender isso. Né? Porque muito político acha que tem dinheiro para tudo, que é uma questão só de vontade política, e não é, né? Então eu acho que esse é o ponto. Mas, de todo modo, eu acho que não vai ser tão rigoroso quanto o outro, Filipão, né? E vai ser um meio termo aí. Entendeu? Mas como você falou, é mais expansionista, sem sombra de dúvidas, né? Tem um viés mais keynesiano, né? Acreditando no G lá da demanda agregada para trazer crescimento econômico. Cabral, você tem alguma percepção aí? Vamos... Eu acho que uma coisa que agrada a todo mundo, para mim não presta, mano. Como é que agradar a todo mundo? Alguém tem que sair desagradado. Não tem como. Se agradar Lula, não vai agradar o sistema financeiro. Se agradar o sistema financeiro, não vai agradar Lula. Então, eu não consigo ver como todo mundo está feliz nessa história. Eu juro que eu não sei. Não tem como. A não ser que ele arrume um corta... Eita, nós, quase que eu caí. Tá louco? A não ser que ele arrume um cortar custos pesado aí, que eu não sei de onde viria. Você sabe que, só uma questão, né? O pessoal que defende essa política mais expansionista é o seguinte, vamos aumentar gasto do governo, porque tem um efeito multiplicador. Se eu aumento o G, as empresas vão produzir mais. Produzindo mais gera mais renda, mais emprego, essas pessoas vão consumir. Parece bastante tentadora essa ideia, né? Você tem um efeito multiplicador keynesiano aí. No entanto, Filipão, qual que é o ponto? Se esse modelo não incorpora expectativa. Então, se as expectativas deterioram por conta de um fiscal que está ruim, a despeito de um aumento do gasto do governo, ocorre uma queda no investimento privado. Então, você tem o efeito do G, mas você tem uma queda do I, do investimento privado, entendeu? Via expectativa, né? Então, qual que é o efeito que vai prevalecer? Esse é o ponto.
qual efeito vai prevalecer? Qual é o efeito vai essa prevalecer? É a grande questão. Inclusive, só rapidinho, um pouquinho de macro. Quando você tem o aumento do G, o que acontece? Diminui a poupança nacional. Tá? Se diminui a poupança nacional, há uma pressão para a taxa de juros subir. Com a taxa de juros subindo, diminui o investimento. Então, qual é o efeito que acaba prevalecendo? Para os keynesianos, como os preços demoram para se ajustar, prevalece o efeito do gasto. Para os liberais, como os preços se ajustam rapidamente, não traz crescimento econômico. Ô Gani, o François Martins fez uma pergunta aqui, queria ouvir a sua opinião e do Cabral também, se o Ibov já estaria até precificando esse arcabouço ou não. O patamar que estamos no Ibovespa agora, principalmente, né, as últimas quedas, as quedas recentes, essa movimentação baixista do Ibovespa acabou já precificando, ou seria mais toda essa situação de cenário externo pesando também que acaba mexendo com o Ibov? Eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que não é só o arcabouço fiscal, é meio que o conjunto da obra de incertezas, assim, né? Não sei se está fazendo muito preço para baixo, mas não ajuda a subir. Então vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho uma ausência de fatores que puxem a bolsa para cima internamente, certo? Porque tem muita desconfiança em relação a Petrobras, BNDES, Eletrobras, arcabouço, etc. Tudo no ar, tudo pairando ainda no ar. Mas, por outro lado, eu tenho uma força que aí sim puxa para baixo, que é o cenário externo, né? Então, como eu não tenho nenhum freio a essa força externa, né? Porque vamos imaginar que o interno aqui tivesse muito bom. Aí a bolsa ou estaria andando de lado ou eventualmente até subindo, né? Então eu acho que é mais isso, né? É muita... A gente não sabe, não tem nem que é bom porque é ruim. Tem muito ruído atualmente, muito ruído. E muito assim, economistas que até então estavam apoiando, acreditavam que o Lula seria mais pragmático e agora estão um pouco desconfiados. Então isso, claro, está influenciando juntamente o cenário externo. O próprio Kanchuk falou isso, né? Na sexta, ele falou, poxa, eu imaginei que seria um pouco mais pragmático e tal, e demonstrou ser outra pessoa. Então, acho que é essas duas coisas, viu, Filipão? Entendeu? Um não está puxando necessariamente para baixo, o cenário externo puxa para baixo, mas o outro também, o interno não ajuda a puxar para cima, né? Sei lá, acho. E você vê uma coisa clássica, o mundo está sem volume. Você vê o volume da bolsa no mundo está muito mais fraco do que era no passado. Então lá fora o mercado está perdido com os Estados Unidos, Europa e bancos, e aqui perdido com o mercado interno, é para surfando 14% de CDI, né? Então eu digo que dependendo do que sair do arcabouço, a bolsa piora, por falta de volume. Até por falta de volume. A sangria de fundo de investimento não para, meu Deus do céu, que isso? Retiradas atrás de retiradas, saída atrás de saídas, e isso vai minguando as movimentações da bolsa. Né? Não entra dinheiro novo. Agora, então vocês acreditam que, mesmo sem China, pouca possibilidade da gente ver arcabouço essa semana? Mesmo o Haddad no Brasil... Eu gostaria, mas não acredito. Mas gostaria... Mas não acredito. Seria... A gente gostaria com mais cara semana, né? Porque o que o governo pode alegar, e aí tem até uma certa razão, o Lula está no hospital, certo? Saiu? Não, Já saiu? Na Alvorada, feliz e contente. Saiu já? Mas final de semana ele passou no hospital, né? Passou, não sei se ele saiu ontem à noite ou hoje de manhã. Ele está lá no palácio, mas ainda inspirando cuidados, né? Então eles podem usar dessa recuperação da saúde dele para falar semana que vem, né? Ou já nessa, vamos ver, né? Difícil, acho que eu tô no consenso dos covardes, 50-50. Famoso murista. Se sair, saiu. É que também o negócio é o seguinte, se não sair essa semana, já era esperado. Porque o Haddad iria para a China, voltaria e falaria do arcabouço fiscal apenas na semana que vem,
Eles podem abril. usar isso. Quer dizer, como eles já... então agora eu já aumentei, estou para 80-20. Como eles... Para a semana que vem. Para a semana que vem. 80 semana que vem. 80 semana Por que quê? vem. Porque como eles já calibraram todas as expectativas de que seria para a semana que vem, aí tem esse lance da saúde do Lula. Lula, calma, deixa ele se recuperar, é muito estresse isso daí e tal. Já era mesmo para a semana que vem, vamos deixar para a semana que vem. Você acha que pode ter alguma Acho, né? Sei lá. sintonia, afinação dos pontos ainda a serem discutidos no arcabouço, já que ganhou uma semaninha de folga? Vai querer fazer backtest na casa do caramba, mano. Põe a Chega, máquina né? pra rodar, vai fazer outro backtest, é isso? Faz mais um aí, só pra garantir. Que né? isso, disse que a grande dúvida era conversar com o Pacheco e com o Lira durante o voo, pra ver começava por que casa. Pelo amor de Deus. E assim, detalhe, né, que a relação dos dois lá não tá das melhores. Dos dois líderes. né? Dos dois líderes. Talvez no avião o Lula ia colocar então- os dois pra sentar e falar. Porque ó, o Lira não vai, o Lira não ia. O né? Lira Não ia? quer, Lira não ia, quer, só manter, Pacheco. quer manter a regra de tramitação de medida provisória do jeito que está, que foi alterado desde 2020 com a pandemia, que de fato tornou mais rápido. Mas não é o rito. Não é o rito que era anteriormente, né? E o Lira e o Pacheco, desculpa, quer voltar como era anteriormente. Isso aí está causando uma baita rusga Só entre que o os dois. Pacheco né? já decidiu que igual anteriormente. A Lira, por questão de orgulho também, que papo é esse de decidir sem falar comigo? então- tem 13 medidas do governo atual Parada. Tudo isso acaba dificultando, de uma maneira geral, a tramitação de projetos do governo, né? Porque você tem visivelmente, o Pacheco está mais alinhado com o Lula, né? E o Lira é um pouco mais... faz mais preço, né? Ele acaba colocando mais preço ali, né? Ele sabe até porque na Câmara tem mais deputados que ideologicamente são contrários ao PT e tal. Então, é onde o governo vai ter, aparentemente, mais dificuldade, né? Até resolver essa questão também, porque o arcabouço fiscal não vai ser uma questão simples, não, né? Até porque não é só o arcabouço fiscal, aí depois tem reforma tributária, aí depois talvez algum outro tipo de reforma, Sim. que quem sabe uma administrativa, e precisa ter a coesão ali do Congresso. Reforma tributária 2 vezes, né? Então. Eles não vão mandar tudo uma vez. Passou um, aí eles mandam o resto. Primeiro Faz a vai discutir renda, do consumo, faz né? E depois da renda. Depois a renda, né? Então é isso, né? Precisa ter a coesão do Congresso para conseguir passar as matérias. E aí, E por enquanto não tem. deixando caducar 26 medidas provisórias, se não houver esse entendimento do Lira e do Pacheco, isso aí pode trazer até um pouquinho mais de morosidade aí pro governo. Agora, a gente estava falando um pouquinho a respeito do Lula, né? De não ter ido para a China e tudo mais. Rapidamente, só para a gente citar, acham que é uma situação preocupante essa questão de saúde do Lula, enfim, para o desenrolar do governo agora, porque, poxa, ir para a China destravaria um monte de acordos, de investimentos foi mal cabeçada, e tudo sabia? mais. Teve gente que já tinha ido antes, que não ia no meu avião. Sim, porque Foi uma cabeçada já. hoje mais cedo a gente estava falando com o Reinaldo Mar, que inclusive ia para a China, ele falou que por questão de agenda não foi, ele falou, mas o pessoal tem que se planejar muito antes. Então, para ir para a reunião de terça-feira, o pessoal tinha que ter saído sexta, no máximo sábado. Então, até o Lula adiar e tudo mais, o pessoal já foi, já embarcou. Até o Carlos Fávaro já estava lá desde a semana passada. Então, poxa, travou algum tipo de investimento, aí algumas assinaturas, Sim. né? E daqui para frente também, essa coisa de saúde do Lula acaba... Vocês são inspirando, testemunhas cuidado. que eu já falei isso, não é que eu estou desejando isso, pelo amor de Deus, mas eu acho que a saúde dele, antes mesmo das eleições, eu já percebi algum tipo de comprometimento. Não, a voz dele não tem o mesmo vigor que tinha antes, até pela idade, né? Natural, né? Saúde mental do Lula eu vejo que está diferente também, né? O Lula está muito mais emotivo do que ele sempre foi emotivo. Isso aí não é nenhuma crítica, né? Tem pessoas que são mais emotivas mesmo. Mas ele está muito mais emotivo do que ele estava no passado, né? Ele está quase todo o discurso que ele fala lá do momento da prisão e tal, ele chora. Acho que às vezes ele está um pouco desconexo também.
Eu não sei. Várias vezes. Várias vezes. Ele tem andado meio assim, ele tá meio Biden às vezes. Então eu não sei. É algo que, eu não sei, me traz uma preocupação. Assim, eu acho que não é uma hipótese a ser descartada, não. A questão da saúde dele. Fala, Cabral. Eu não sei a origem dessa pneumonia. Se ele já tinha propensão, se foi vírus, o que foi? É bacteriana. Pneumonia é uma doença séria, né? É sério. Não dava para ele viajar, não é que é, né? O Xi Jinping ficou com medo. Eu falei na sexta-feira para Paula, a gente estava comentando no jornal, no BMC News, falei para ela, olha, na idade do Lula, certo? Uma viagem de 30 horas. Tem condições. Se adiou de sábado para domingo, possivelmente não vai ter... Tem condições. Não vai dar para ir, entendeu? É só uma questão mais protocolar para falar, olha... A gente está revendo algumas coisas e tudo mais. Porque também o pessoal não ia deixar o Lula recém-saído de uma pneumonia se encontrar com o Xi Jinping. Não, esse negócio de pulmão em avião, é um negócio seríssimo isso daí. Eu tive um amigo meu também com princípio de embolia. Nossa, veta na hora, é um negócio seríssimo. Pessoal, Lula passa a pneumonia para Xi Jinping? Vixe, aí é guerra. Aí a gente vai ter problemas. Aí a China fala, vamos invadir o Brasil. Pelo amor de Deus, venham aqui, tomem conta de tudo. Botem ordem. Aí o maluco ia sumir 5 dias. Aí já iam ver tanque atravessando a rua. A China estava dominada e o rolo que ia dar, mano. É problemático, né? É uma questão importante ali. Mas né? Enfim. Questão da saúde do presidente Lula, é claro, os médicos já estão tomando conta, já estão vendo aí, né, como sair. Inclusive, muitas pessoas ligadas ao governo, ministros que se encontraram com o Lula, disseram que ele está se recuperando bem, já vai começar a despachar novamente no Palácio e talvez até fazer algumas agendas com ministros ainda nessa semana. Você ia falar alguma coisa? Não. Que eu vi você fazendo assim. Mas, enfim, é basicamente isso. Lula já, teoricamente, essa semana já volta com rotina normal. Bom, falamos de China, falamos de Lula, falamos de arcabouço fiscal. Queria só pincelar e falar um pouquinho a respeito da própria Simone Tebet, porque ela falou do arcabouço fiscal, mas ela falou também sobre a questão de meta de inflação e falou sobre ata e comunicado do Copom. Começando por esse último ponto, que ata e comunicado são documentos políticos e que o comunicado acabou saindo num tom errado, né? Segundo ela. Ela esperava um tom até um pouco mais brando no comunicado, porque, segundo ela, o governo tem feito vários movimentos e sinalizações, embora precisa de um pouquinho mais, conforme a gente fala aqui todos os dias. Como que vocês veem essa situação de ser um documento político e o tom, né? Essa contestação, ou pelo menos essa sinalização de um tom errado no comunicado? Uma coisa nós já aprendemos, né? O comunicado pode vir um bomba meu boi, né? Isso nós aprendemos sexta-feira. Frases mamãe viu a uva foi vista aleatórias. por mamãe na mesma frase, no mesmo texto. E ela falou que ele ligou para ela na sexta, né? Quer dizer, ele ligou para ela, não, eles se falaram na sexta, não sei de quem partiu a ligação, Tebet para Robertinho ou se ele para ela. Aquele papo, eu gostaria que ele fizesse o que ele fez, mas eu não esperava que ele fizesse isso. Para mim ele ia tirar o 0,25 de alta. Para mim ele ia tirar, dar uma amenizada para ser político. Não era eu gostaria que eu fizesse, mas para mim ele ia fazer e não fez. Então, cadê o arcabouço? Cadê detalhes? Só falar o arcabouço, ele pode mudar de ideia e 2 tapas, mano. Porque tá demorando tanto, é só isso, Tebet. E você, para mim, tem sido a voz mais sensata de todos até agora. Mais do que a Haddad. Porque a Haddad tem um vínculo muito mais ligado a Lula do que ela, né? Mas o Haddad também não está fazendo tanto estripulia, não, assim. Ele está indo bem. Mas o discurso dela eu tô achando melhor do que o dele. Não sei. Não tem vínculo, né? Porque ela é MDB ela e acabou. Não está ali, né? Não é do ela não é PT. história do PT, né? Então, eu acho que ela
ela que vem fazendo discursos mais sensatos, eu acho que dessa vez ela escorregou, né? O documento não é um documento político, é um documento técnico. Eu acho que o Banco Central passou o recado. Falou, olha, se não for bom o arcabouço fiscal, se as expectativas de inflação continuarem se deteriorando, né, à frente, se o gasto público aumentar, etc. e tal, a gente vai aumentar a taxa de juros. Ela diz também sinalizações, né? Eu acho o contrário. Quais sinalizações? Porque até agora teve possível revogação do marco do saneamento. Possível, entrou no debate reestatização da Eletrobras. Entrou no debate aumento do tamanho do BNDES. Entrou no debate interferência de preço na Petrobras. Quem escreveu isso? A própria Helena Landau, que era simpática ao Lula e crítica ao Bolsonaro. Então, tudo isso eu acho que são... Não estou falando que isso vai acontecer, mas houve sinalizações nesse sentido. Quer dizer, o mercado está apreensivo em relação a isso. Vai voltar agora Eletrobras estatizada? Vai voltar BNDES com crédito subsidiado? Competindo com o banco. Vai voltar, vamos revogar o marco do saneamento, leis das estatais, por exemplo, né? Agora, revogando leis estatais, então, ou pelo menos revogando uma parte dela. Então eu acho que é o contrário, o que está faltando é o que o Cabral falou. Chegar lá, bota um arcabouço fiscal, tira isso da frente e fala, ó, aqui, ó, o nosso comprometimento. Acaba logo com o assunto, pelo amor de Deus, é muita agonia, meu irmão. Agora, se mesmo com, né, vamos supor, né, tudo condicional, veio um arcabouço fiscal, legal, tal, não sei o quê, e aí o Banco Central continua a coisa, aí eu acho que a crítica dela vai fazer sentido, mas por enquanto eu acho que dessa vez ela pisou no tomate. E talvez amanhã a gente possa estar discutindo de uma outra forma. Vai depender de que sai da ata, porque né? a ata, assim que ela sair, a gente vai ter a noção exatamente se foi o Bumba Meu Boi, que o Cabral falou aí do comunicado, de um monte de frases de diretores que precisava estar lá, e a ata já mais um documento um pouco mais coeso, né? Tem um início, um meio, um fim ali com as tem um fator que eu acho que o Kantchuk também trouxe na entrevista, que eu acho que foi muito legal. A gente tem uma ideia de que tudo é absolutamente planejado, calculado, como se os efeitos fossem todos previsíveis. Mas você tem um fator aleatório, entendeu? Que a pessoa foi lá, escreveu aquilo, usou aquela palavra porque deu na cabeça dela e se expressou daquele jeito. E de repente ela fala, meu Deus do céu, não era isso que eu quis dizer. A interpretam de uma maneira completamente errada e aquilo sai do controle. Que é o que ele falou do Jerome Powell, né? Quando ele sai da coletiva, ele sai que parece que tomou uma surra, assim, triste, né? 15 rounds. Triste, lutou 15 rounds, né? Então acho que tem um fator que é meio aleatório mesmo. Sabe aquela coisa, quando a gente vê um filme e aí você vê uma cena e todo mundo interpreta de um jeito? Não, isso aí o diretor quis para chamar a atenção disso. Aí o outro fala, não, isso daí tem uma mensagem disso. E de repente, sei lá, às vezes o diretor acordou e falou, nem pensou em nada daquilo. Falou, putz, eu acho legal botar um troço assim, né? Deixa eu te fazer só um parênteses. Tem uma cena que é antológica do Pulp Fiction, que ele abre a mala e sai aquela luz, né? Você lembra, né? Do Samuel Jackson abrindo. E o cara lá, o John Travolta fica espantado, né? Se você der um Google nessa cena, vai ter 10 mil interpretações do que significa aquela mala com a luz abrindo. Às vezes o Tarantino acordou e falou assim, putz, acho que seria legal criar esse mistério, ele nem sabe, e botou lá e achou legal e pegou. Às vezes o diretor do Banco Central escreveu um negócio lá, da cabeça dele, né, redigiu, passou, e de repente cada um interpreta de um jeito e fica aquela loucura. Eu já vi uma vez um debate porque ele tinha quebrado um assunto em 2 parágrafos. Mas se você juntasse era o mesmo assunto, não mudou tanto, só que ele quebrou em 2. É uma pergunta que eu esqueci de fazer para ele. Tem uma secretária para digitar ou um diretor digita? A gente vai fazer uma segunda. Uma secretária do... Será que ele Você deu um enter, mudou tudo. Ele falou que... Mandou enter, gravou e mandou publicar. Eu mandei uma mensagem para ele e falou que ele gostou muito. Mas também não ia dizer que não gostou, né? Foi horrível. Mas eu acho que ele gostou, né? Eu só fiquei meio preocupado que a gente deu uma segurada nele, né? Mas
do jogo, né? 15 minutos a mais. É isso. Né? Foi tranquilo. Dá uma segurada. Suspensole, tranquilão, de boa. Ele tava, né? Senão ele falava, né? O micro fica de lado, a mesa fica de frente. Ele se reúne pra cá e o micro fica pra cá. Eu acho que se fosse... Kantchuk, volte mais vezes. A gente passa um tempo, a gente chama ele de novo. Deixa eu te falar agora, saindo dessa história de comunicado, de ata e tudo mais, entrando nessa história de meta de inflação. Um ponto que me chamou a atenção foi ela falando, obviamente, que meta de inflação não é assunto do governo, mas dos próprios Ministérios da Fazenda e do Planejamento, e que essa questão bateu o martelo, não está na mesa, até porque existem dúvidas sobre se mexer na meta de inflação teria o resultado esperado, que é cair juros, né? Então, não está na mesa e existem dúvidas sobre se mexer na meta de inflação ajuda a cair juros. Não ajuda, né? Não tem muito controle a respeito dessa situação, né? Não. Ela disse isso? Não, ela falou que existem dúvidas. Não. Até por isso que não está... Se mexer na régua do termômetro, não vai baixar a febre. Pode. Dependendo, até pode, Gani. Porque se você mudar a meta de inflação, você tem uma inflação um pouco mais aliviada. Então, você pode cair juros, já que ele vai demorar... Ele chega mais rápido ao teu objetivo. Por que você teria uma inflação aliviada com uma meta menor? Porque você teria... Meta maior. Com uma meta maior, você chegaria mais fácil ao teu objetivo. Você pressionaria menos a curva de juros. Mas o juro real continuaria naquele patamar, né? Não, porque se o nominal cai, o real cai, né? A inflação sobe, nominal cai, o real é pressionado por cima e por baixo. Mas o meu ponto é o seguinte, o juro real... Estou dizendo que vai dar certo, o meu ponto é o seguinte, o juro real ele é endógeno, né? O juro nominal você controla de alguma maneira o real com política do Banco Central. Né? O juro real é uma combinação do juro nominal com a inflação, certo? O meu ponto é, se você mudar a meta de inflação, por que o juro real cairia? Porque você poderia cair o nominal. Porque o nominal não precisava estar tão alto para fazer a inflação chegar à meta. Aí você está falando... Aí você sobe um e cai o outro. Inflação constante, o juro real ficaria menor, né? Não estou dizendo que efetivamente mas pode ter um outro efeito. Pode ter um outro efeito. Uma meta mais alta sinaliza expectativas de inflação maior, a inflação sobe, eu tenho que subir o juro nominal. Entendeu? Não obrigatoriamente. Então, não estou dizendo que vai acontecer. Mas no colateral você pode ter inclinação da curva longa de juros. Deixa eu falar o seguinte. Aí o juro real dispara. Se isso fosse verdade, o meu ponto é o seguinte. Se isso fosse verdade, bastaria aumentar a meta de inflação, que a gente teria juros menores e estaria resolvido. Mas não em todos os casos. Mas nem sempre isso acontece. Então, sim, concordo contigo. Mas o que pode acontecer, uma das reações é, você aumenta um pouco a meta de inflação. Se a meta de inflação aumentou, não preciso pressionar tanto a curva de juros para chegar naquela meta, já que ela está indo meio contra. Eu baixo um pouco o nominal, o real ainda cai dobrado. Não quer dizer que a curva longa não deu uma mega empinada. Eu tenho dúvida. A longa pode dar uma mega de uma mega empinada porque você mexeu artificialmente no meio do caminho. Ou não se sustenta. Aí os juros nominal longo explode. Não, o que você está falando, de fato, você pegar lá em 2011 aconteceu isso, né? Porque o juro nominal começou a cair a despeito de uma inflação alta, o juro real despencou. Lembra disso? 2011. Você tinha NTNB 3%, 2,90, coisa assim. Só que daí não se sustentou, e aí voltou lá para os 14,25. Né? É isso. Boa discussão, inclusive. Boa. Muito boa essa discussão. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e aí na volta a gente bate mais papo sobre os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro e, claro, aqui com mais debate no nosso BMC Market. Continue aqui com a gente. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. É isso aí, estamos de volta no BMC Market nessa segunda-feira, comecinho de semana, já começamos a 1000 aqui, 2 horas 40 minutos. Deixa eu dar um alô aqui pro Regis Andrade, pro Helder, pro Mar Vojtovits, Alan Júnior, filho do Gani, será? É Alan Júnior? Alan Júnior é o filho do Gani. Ângelo Perrone, Jus Aprender, o Elson Assis, o Helder sempre por aqui, o Peter Santana, o Caio, Natanael, Alex, AHS, o Eliezer tá por aqui também, o arbitrador J. Ricardo, Takatoshi tá sempre por aqui também, o Takatoshi, hein? Eliel Scott, também Hiperdicas, a Rosemary dos Santos sempre aqui conosco. Também Fábio Moraes, o Valnério, o Despolpa tá por aqui, a Lilian Brasil, sempre conosco aqui no nosso BMC Market. Muito obrigado pela audiência, obrigado também pelo carinho que vocês sempre manifestam aqui conosco nas nossas tardes. Boi da Bolsa tá aqui, o Rodrigo M, o Eliel Scott, o Vinícius Honório, Marcos Paulo, a Gisela Marchiori mandou um aceno cor-de-rosa para nós, um aceno para você também, viu, Gi? Muito obrigado. Leandro Freire por aqui também. E todo mundo que esteja conosco aqui, muito obrigado pela audiência. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Estamos quase chegando já nos 476 mil inscritos. 1000 em 1000 aqui toda semana. A meta é batida com louvor aqui, hein? Daqui a pouco a Paula dobra a meta pra gente e a gente que corra atrás. Léo Arruda falou que tá sempre aqui com a gente também, Filipão. Tamo junto. O Alan Gani e Alexandre Cabral, tem um negócio importante aí. Ô Gani, você comentou aí sobre essa história de vários pontos, né, de divergência que o governo colocou ali que poderia trazer consequências negativas para a nossa Bolsa, entre elas reestatização da Eletrobras. Hoje cedo, o ministro do TCU, Bruno Dantas, já falou que essa história talvez não vá para frente, já é meio natimorta, porque o que foi feito, o que está batido como é que fala? Prego batido e ponta virada. Como no Brasil, até o passado. Como é que fala isso lá em São Bernardo? Não é em São Bernardo. Sabe onde eu aprendi essa? No Acre. Prego batido e ponta virada. Já foi pro Acre, mano? Já fui, morei 4 meses lá. Você morou no Acre? Sim, senhor. Por quê? Pai militar? Trabalho. Ah, é? Trabalho. Eu já dei aula no Acre, já fiquei um mês, mentira. Quase 3 semanas. Rio Branco? Rio Branco, na capital. Eu fui dar aula lá sobre o CPA 20. 2009. Que inclusive o Acre está passando por maus bocados agora, hein? Cheia do Rio Acre, uma série... E o Rio Acre corta a cidade, literalmente. É um riozão gigante. Encheu aquilo ali, ferrou. Enfim... Como se fosse uma Faria Lima, sabe? Corta no meio da cidade, assim. São 22 cidades, se não me engano, acho que eu conheci 11, 10... Eu fui lá e fui para Chapuri. Passei um dia inteiro em Chapuri para ver o Museu Chico Mendes, como é que esse troço todo. Puxa, agosto de 2009. Eu fui quase o agosto todo. Fui em 2010 para lá. E aí, tava falando prego batido, ponta virada. Fui para Bolívia também. Peguei o carro lá. Porque é do lado. Do lado. É igual para Campinas também. Enfim, inclusive tem toda aquela história lá da saída pro Pacífico, né? Por meio do Acre e tudo mais. Mas, isso, quando eu tava lá, já se comentava isso, sabia? Desde que eu me entendo por gente, diz essa história. Aí eu tava falando de Eletrobras, que o Bruno Dantas falou que não vai retroceder, e aí era justamente, Adilson Lima, que essa pergunta que eu ia fazer pro pessoal aqui. O que aconteceria com os acionistas de Eletrobras caso ocorra a reestatização? E aí,
Alan Gani, você já ia fazer a onomatopeia aí? Ia cair. Não se devolve as ações, mas ela cai a cotação. Cara, assim, né? Acho que é difícil tudo isso, até porque você tem alguma... É muito difícil reverter um processo como esse, né? Assim, ele é fácil de ser feito. Mas... É só ir na bolsa comprando ação, comprando. Dá pra fazer via... Aí você vai lá, eu só não sei qual o volume disso, e você teria que jogar a divisão para R$400 para conseguir. Mas, assim, impossível não é. Não é, exatamente. Mas é caro. Até como o passado é incerto no Brasil, né? Então, essas questões sempre causam algum grau de mal-estar. Mesmo a independência do Banco Central, a probabilidade disso acabar, né, é muito baixa, né? Até porque os presidentes da casa, inclusive um bem mais aliado do governo, já disse que, esquece isso aí, né? Acho que nem botaria em votação e o Congresso acho que não bancaria, não, isso. Agora, né, por mais que seja difícil, né, sempre incerteza causa preço, né? Pois é, incerteza faz preço, né? A gente viu a questão de Petrobras, incerteza fazendo preço. A gente vê até mesmo não empresa, acho que tá no Gani ali ainda. Eu tô olhando. Mas ainda empresa que não é nem pessoal dormiu. Pessoal, tô falando aí, hein? Pessoal dormiu. Então. Obrigado. Aí, empresa que nem é estatal ainda, as incertezas, a gente viu a questão da Vale com Brumadinho, né? Incerteza gera coisa de preço. Enfim, tudo que é incerteza, via nas questões trabalhistas. Enfim, tudo que é incerteza, o mercado a questão não gosta. é estatal, né? Quando a questão é de governo, mais incerteza, mais problemas ainda, né? Enfim, respondido, meu caro Adilson, respondido para você. Bom, seguindo aqui, Cabral, quero tocar num assunto importante e que traz até essa cautela que a gente está falando aí, é saída do gringo, né? Gringo não para, mano. Não gosta mais da gente. Saiu hoje o que acontece? B3, Cabral? O que acontece? Saiu. Deixa eu abrir aqui que eu não tenho de qual não. Saiu do quê? Do dia 23? Não. Tá. Quer dizer, pode até ter saído, eu não decorei as datas, esperei. Que como hoje eu não fiz 7/10, eu preparei depois. Vamos lá. O último fluxo nós temos dia 23. Você tem ideia? Dia 20, segunda-feira entrou 119 milhões. Na terça-feira saiu 47. Na quarta-feira saiu 784. E na quinta-feira 435 milhões de reais. No mês já está saindo 3.770. É muita grana, mano. E em dólar está saindo no mês 716 milhões de dólares. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente consegue mapear dentro desse número o que é pessoa física, investidorzão ou family office e do que é institucional? Consegue. Consegue? Tem essa abertura? Tem. Então dá para saber quem é o comprador dessa história. Não, lá de fora. Estou falando institucional lá de fora e pessoa física lá de fora. Não. Não, entendeu? Você só sabe que é a conta estrangeira. Não, tá. Não, dentro do estrangeiro, se é pessoa física... Não dá para saber. Não dá, né? A bolsa não abre isso. Tá. Então, 3.700. O problema é que não para, maluco. Esse mês nós temos 14, 17 pregões já divulgados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de entrada. Só que um desses 6 de entrada foi 5 milhões de reais. Quer dizer, o gringo foi embora e não volta. Tem uma mistura aqui de tudo. Tem uma mistura de juros lá fora, tem uma mistura de arcabouço, tem a mistura de banco quebrando. Então nós temos um kit aí de tudo um pouquinho, entendeu? E para variar, saiu essa semana o relatório, saiu hoje, estatísticas do setor externo do Banco Central. No mês de fevereiro, saiu da Bolsa e do Fundo de Ações 1.468 milhões. Não, perdão, isso é março. Saiu da Bolsa aqui em cima, peraí. Cadê? 2 milhões, déficit primário de 2 milhões, investimento direto no país, fevereiro, investimento, carteira de mercado doméstico, 453. Entrou na Bolsa em fevereiro, 236 milhões de dólares. E entrou em renda fixa 317.
Só que em março até dia 22, quer dizer, até o dia anterior dessa estatística que eu falei, já saiu 1,5 bi de bolsa. Isso até dia 22. Ainda falta fechar o mês. Quer dizer, gringo saindo bonito da bolsa. Isso não é bom. Literalmente não é bom. Porque aí o volume despenca, porque o fundo está tendo resgate. Aí alguém tem que comprar. Sim, pessoa física compra aos pouquinhos, banco compra um pouco. Aí não dá volume, né? Não dá volume. A projeção só do índice Bovespa, tá? Das ações que fazem parte do índice Bovespa para hoje, é de 9.600 bi. Então a bolsa hoje vai dar o quê? 15 bi, 17 bi? Pô, que isso. A bolsa ano passado era 30 bi quase todo dia. O tempo passa, em vez de volume aumentar, o volume cai. Isso é uma droga, povo. Literalmente isso é muito ruim. E é pouco ruim, não. Aí você para pra pensar, por quê? Pô, 13,65 de CDI, mano. É difícil bater, né? Fora os IPCA mais, cara. Os IPCA mais é um negócio estúpido. IPCA mais você ainda sofre a emoção da marcação a mercado. A longo prazo é a melhor coisa do mundo. Mas a marcação, o CDI não, você vê lá todo dia. Só pingando. Pô, liquidez diária, 3,75, liquidez diária. Deixa lá. Então, mas eu tenho lido muito, e aí muitas opiniões, eu até queria saber de vocês, que o pessoal fala o seguinte, beleza, tá certo, renda fixa tá muito atrativa, 13,75, liquidez diária, tá muito assim, tá amassando bolsa, as empresas estão com muita dificuldade de captar, muita dificuldade de se financiar e tudo mais, por isso que tá amassando a bolsa. Mas a hora que tiver qualquer sinalização que o juro vai cair ou começar a cair, às vezes não dá tempo de você pegar o repique. Tá, mas é que tá. O quanto mais isso ainda vai cair para poder dar esse repique? Então, é justamente às vezes vai cair 40 para depois voltar a dar repique. Então, quando dá repique, vai estar mais barato do que está agora. A subida vai estar menor do que o preço de agora. Isso que é o problema. Eu conversei, dei aula, né? Esse final de semana, e aí você conhece o Ricardo Almeida? De renda fixa, do INSPER? Não, ele não é renda fixa, é renda variável. Então não. Da ASA? Não. Ele é um cara que um outro professor chama ele de Damodaran brasileiro. O cara realmente é muito bom. Ele disse o seguinte, os múltiplos, cara, estão estupidamente baixos. Tá mais barato da história. Tá muito... Isso. Tá pior que 2008. Tá um negócio, cara. Então, assim, meu... É tentador, né? Então... Aí sim, que tá. Eu acho que a sua provocação, ela é válida. Eu concordo plenamente. O detalhe é quando vai ser esse corte. Porque se tiver... Vamos imaginar, céu de brigadeiro. Vamos sonhar um pouco. Bora. Vem um arcabouço maravilhoso. Vai. Aí, entendeu? É isso. Então, se vier um arcabouço minimamente palatável ali para o mercado, mas aí tem a questão do fluxo também. Não adianta vir tudo bonitinho e agradando o mercado se não tem grana para movimentar o... Aí tem um outro cenário que faria a bolsa também explodir, mas eu não posso falar porque vai dar muita briga no chat. Mas tem. Melhor não. Aí o investidor tem que voltar a aplicar em fundos, gringo voltar. Só local, eu não sei se aguenta muito tempo, não. Então, o Cabral, mas se vier esse arcabouço mais ou menos assim, que faz essa sinalização, que pode trazer um certo otimismo, essa saída do estrangeiro, a gente vem falando aqui que talvez não seja cenário daqui, né? Então eu não sei até quando voltaria ou deixaria. O problema é, deixar de sair não quer dizer voltar, né? Agora, peraí. Então, se não é dinheiro novo, o que faz uma bolsa subir? Dinheiro novo. Se eu não tenho dinheiro novo, ela não sobe. Agora, olha que legal. 2016, também a bolsa estava muito barata e, de fato, quem entrou se deu bem e tal. Só que a renda fixa também estava muito atrativa. Só que sem risco. Sem muita dor de cabeça. E você consegue 110 com liquidez diária. Porque eu fiz essa conta, entrei lá na bolsa em 2016 e vendi em 2023. Tá, beleza. Se você tivesse comprado uma LTN a 16%, meu amigo, 16% todo ano, juro sobre juro. Acho que bateu a bolsa. Então,
Bateu várias ações também. Então, só que sem a preocupação, né? Sem a preocupação de será que é o melhor ponto? Será? Isso que é difícil mesmo. Aí eu argumento... falar rentista, não sei o quê, mas por 13,65. É muita grana. É muito. Ou juro real de 6, cara. Isso é mais de 6, né? Muito. Muito dinheiro, muito dinheiro. Então isso é uma coisa ruim. Meus filhos estão aprendendo juros com juros altos. Então quando o juro for baixo... aprendendo a melhor forma. Quando o juro for baixo, eles vão querer ir pra bolsa, né? Vamos ver. Aí já faz a migração, né? Mas É. tem essa aí, né? Tá barato, né, Cabral? Tá barato, mas pode ficar mais barato. É. Sempre pode ficar. Pô, a Arezzo pra mim era uma. Ficou barato, eu comprei. Ficou barato, eu comprei, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, mas tá mais barato Ia tá ainda. mais barato ainda. Mais barato ainda. Tá aquele esparola, mano. É. Pô, a Arezzo agora, deixa eu ver aqui quanto Tá, tá. 62, 60 e... Ela bateu 59 semana passada. Olha lá. Agora 62. 62,10. Uma que eu não tô tendo assim muita tristeza, que eu olho pra ela e falo, valeu. Obrigado. É Iguatemi. Iguatemi eu falo, valeu, Iguatemi. Você não tá tendo. Tristeza. Não está tendo. Ela ameaça ficar ruim e ela volta. Sobe. Ela ameaça, agora, putz, Arezzo e um banco ali na Faria Lima, puta que Esse banco. Para, E você tem um carinho É eterno muita por esse pancada, banco. Porque ele fez muito. parte da sua história, É né? muita pancada, mano. Principalmente Cara, eu no ano vendi novo. put gorda pra Nos caramba, anos falei, não 90. vou ser exercido. Aí veio o discurso do Mercadão, a ação fez assim, vou! Foi embora. E eu no meio do caminho fui atropelado. Você nem anotou a placa. O que eu tô Cabral. fazendo nela agora é vender call. Tô vendendo call pra baratear todo mês. É. Sem susto. Literalmente sem susto. E a Oi 104, voltando a 20 centavos. Ela saiu de 20 centavos, engordou para R$2 artificialmente, está voltando a 20 centavos. Ela é Agrupou. sensacional. E agora volta. A Oi, você pode ter certeza, você vai perder dinheiro quando você aplicar nela, não existe dúvida. Aliás, a gente comentou isso na sexta e eu acho que sim. O quê? Você viu... não. Acho que saiu no final de semana isso. Você viu uma matéria falando dos juízes que não tem um conluio de juízes com essas empresas todas quebradas. Eles nomeiam o administrador temporário no processo de recuperação judicial para a empresa, beneficiando a empresa, obviamente, né? Uma matéria muito legal que saiu na imprensa sobre isso e acho que saiu ontem. Então, mostrando que todas essas empresas fizeram um levantamento, os administradores foram bem benevolentes em relação às empresas. Tenso, hein? Tenso. Saiu o nome ali, citou, reportagem corajosa, viu? Vale muito a pena. Pode citar, né, a fonte do jornal? Pode, né? Interesse público. Saiu no Estadão de ontem. É. Isso aí. Gente, estamos já na reta final. Antes eu só queria abordar um último tema com vocês dois aqui a respeito do Boletim Focus, que a gente viu aí pela segunda semana consecutiva o mercado projetando o juro mais baixo, o juro não, a inflação mais baixa aqui no Brasil em 2023. Por outro Então, lado, Mas foi pouca ligeiramente. coisa. Por Então, outro lado, ano que vem mais alto. Então, Alexandre há 4 Cabral. semanas atrás, a inflação IPCA era 5,90. Hoje é 5,93. É. Quer dizer, baixou, mas Baixou, já está mais subiu. alto do Ainda que do um mês que era, atrás. Não esqueça que 4 Foi uma semanas oscilação- atrás era fevereiro. Foi uma ainda não oscilação tinha- técnica. né? Subiu e está voltando. Ainda não tinha a mudança da tributação da gasolina. Porque há 4 semanas atrás ainda era fevereiro. Porque fevereiro e março é a mesma coisa, porque fevereiro é 28, Sim. múltiplo de 7. Sim. Então 27 de fevereiro foi uma segunda. Então ele subiu para cair. E fora que quem avisou somente semana passada não está dizendo que é 9,3, está dizendo que é 9,6. Está botando para cima. É a mesma coisa com 24. 24 agora subiu, né, mas está pior do que há 4 semanas. Há 4 semanas é 4,02, agora está 4,13. E quem mandou somente semana passada, 4,18. Então, nenhuma das 4 inflações, 23, 24, 25 e 26, as 4 estão piores do que há 4 semanas atrás.
23,93 a 90, 24,13 a 0,2, 25, 4% a 3,80, 26, 4% a 3,75. Então as 4 pioraram. E o PIB teve um melhor esse ano, de 8,4 para 90. O pessoal que mandou só semana passada já fala em PIB de 0,98. O PIB do ano que vem piorou de 1,50 para 1,40, mas só quem mandou semana passada já fala em 1,25. E o 25 e 26 não tem mais de uma semana. 1,80 para 1,71, 2 para 1,78. Então quer dizer, piorou a inflação, diminuiu o PIB. A não ser esse ano. Sim. A não ser esse ano que tem crescimento. Mas também residual, 0,88 para 90. Foi uma oscilação técnica. Pegaram o dor maluco lá, rodou 3 regressão, mandou e acabou. Puxou a média. Embora o último PCA 15 veio legal, né? Pode ir. Você para pensar, câmbio 5,25, ano que vem 5,30, 25, 5,30 e 26, 5,40. Isso é chute do caramba. Isso aí é... Alguém que é bom para preencher, manda aí. O que saiu no bicho ontem? Isso aí é 40, manda 40. Câmbio para 26, a gente não sabe qual vai ser câmbio hoje, 18 horas. Imagina dezembro de 26. O lance é o seguinte. É muito chute. Não tem econometria. Cabral, sabe qual é o que é isso? A mãe de Ná, falecida, coitada, recusou esse trabalho, os economistas pegaram, entendeu? Agora é sua vez. Agora é sua vez. Não tem econometria para câmbio para daqui a um mês. Cara, imagina para 2026, mano. Econometria erra para 3 meses, né? Imagina 2026. 5,40. Aí o mercado dá melhorada, a gente vai ver esse relatório daqui a um mês a 3,90. Se der uma baita de uma melhorada absurda. Todo mundo faz projeção de câmbio e o que está hoje extrapola para frente. Ninguém faz uma coisa a mais. Um pouquinho a mais ali. Ninguém se arrisca. Aí depois dá uma gordurinha de 10 centavos e segue a vida. Tudo. Aí pega um economista mega famoso, fala em 5,40, todo mundo dá pra isso aí. E vai seguindo e assim a vida. Vai. Se você me falar até um ano, dá para se conversar em várias coisas. Agora, 3, 4 anos para câmbio, tá de brincadeira comigo, mano. Não tem. Literalmente não tem. que já para um ano é muita coisa. Não. Câmbio para mim, para meia hora já é muita coisa. Agora, economia, PIB e IPCA até dá para tentar fazer. Até dá, Agora, câmbio... IPCA de curto prazo, eu acho que é o que o mercado mais acerta. De curto prazo, do mês seguinte. Sabe por quê? Porque tem muito preço que é administrado, então você tem uma previsibilidade, né? Você liga no órgão, vai aumentar, vai. Agora, PIB já, né? Também já é um pouco mais fácil, mas também erra, né? Pois é. Um ano já... Agora, câmbio... Lembra o ano passado as previsões de PIB? Eram bem mais baixas. Sim. Né? Inflação também. Não, na verdade... Inflação mais alta e PIB mais baixo. Até a gente falava de juro também, né? De juro. Selic. Pô, Selic... 3, antes de subir os 11%. Todo mundo 3. 11% ali, né? 3, aí você adapta a realidade ao 3. Não, é que é choque de oferta, por isso que o Banco Central não vai subir. Aí muda, né? Começa, agora é choque de demanda. Agora vai mudar, não vai mudar, enfim. Gente, vamos para nossas considerações finais, então. A gente tem mais alguns minutinhos ainda só para a gente finalizar. Bom, semana bastante cheia, né? A gente não é cheia igual semana passada. De indicadores, de a gente não tem super quarta, a gente não tem fala de Jerome Powell e tudo mais, mas a gente tem um relatório trimestral de inflação, que inclusive o próprio Kanchuk falou na semana passada que seria um instrumento para tirar dúvidas sobre a ata do Copom, né? Sim. Se não tem fosse... ata amanhã, né? Amanhã tem ata, é isso que eu estou vendo aqui. Tem o discurso do cara do Reino Unido, o presidente do Banco Central do Reino Unido. Aí tem... Não, a ata da reunião do FPC. Será que é isso? Aí tem CAGED... Tem CAGED na quarta-feira ou terça? Quarta. Talvez tenha, né? Que é um incógnito. A gente não... CAGED assim, é o maior filhote de pombo, né? Todo mundo sabe que existe, ninguém nunca viu. Talvez tenha. Talvez saia. Então tem CAGED, tem fluxo cambial na quarta-feira à tarde.
Mas com essa adiantada do Banco Central pode não vir muita novidade. Aí quinta-feira tem inflação da zona do euro na Alemanha, quer dizer, tem inflação da Itália, tem inflação da zona do euro, que repercute no Brasil por tabela, né? Repercute lá nos Estados Unidos e Estados Unidos repercute no nosso real. Aí tem o relatório trimestral de inflação, 8 horas, com coletiva às 11. 9 horas da manhã, vocês sabem o que vai ter quinta-feira? Quinta-feira? Que dependendo da ata, vai ser nosso papo, reunião do CMN. Reunião do CMN, tradicionalmente, é a última quinta-feira do mês. Se a ata vier metendo cacete, como veio comunicado, vai começar aquele papo de CMN mudar a meta de inflação. E vai ter uma reunião 2 dias depois. Presidente do Banco Central, ministro do Planejamento. 2-1 já voto. Tebet, Haddad, 2-1. Robertinho sozinho. E Haddad. Aí aguenta. Aí temos o IGPM também. Então, ó, dependendo da ata, pode vir uma boateira, um boatozinho meio de leve de Conselho Monetário Nacional começar a debater a possibilidade de mudar a meta de inflação na quinta-feira, tá? Eu espero que eu esteja falando no vazio, seja tudo mentira que eu esteja falando, mas eu não duvido, dependendo do tom da ata. Boa. Gani, só consideração, última consideração, a gente já... Tô pensando aqui, eu acho que vai ser a ata do Copom, né, essa semana, que vai ditar tudo. E agora, eu acredito que a ata talvez venha no mesmo tom do comunicado. Eu não estou achando que vai descolar muito, não. Acho que a mensagem vai ser a mesma. Tá? Boa. Maravilha, então, meus caros. É isso. Até amanhã. Amanhã, mais emoções, mais discussões e vamos que vamos. Valeu, Gani. Valeu, Cabral. Valeu, abraço. Abraço. Tchau. E abraço para você também que esteve conosco até agora no BMC Market. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Nos vemos amanhã de novo a partir das 2 horas da tarde no nosso BMC Market. Forte abraço. Tchau.